A paz, queridos. Venho aqui trazer uma palavra de Deus acerca de promessa. E nós sabemos que a Bíblia fala de um homem chamado Abraão, a qual tinha uma promessa. E eu quero falar sobre as características que fez com que a promessa de Abraão se cumprisse sobre a sua vida. Em Gênesis, capítulo 12, Deus diz assim para Abraão: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, Deus vem a Abraão e fala desta forma com ele. E Deus dá uma ordem para ele sair. E ele sai. Então esse é o primeiro ponto de exercer, de adquirir a promessa de Deus. É ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Todos nós temos promessas do Senhor. Todos nós nascemos com uma promessa. Promessas inumeráveis da parte de Deus. Mas nem todos a retêm, nem todos conseguem receber as promessas de Deus. Sabe por quê? Porque não dão ouvido à voz de Deus. Abraão precisou sair do meio da tua parentela, precisou sair a um campo desconhecido. Nós, para recebermos a promessa de Deus, nós temos que sair do nosso campo, do nosso comodismo, daquilo que estamos vivendo nesses últimos dias. Nós temos que parar, pensar, gastar tempo, nosso precioso tempo, aos pés de Jesus, na videira. Precisamos entender a sua voz e ouvindo-a, seguir completamente. Essa é a primeira característica de Abraão. Ele obedece a Deus, ele sai ao desconhecido. Você tem essa ousadia, você tem essa coragem de sair ao desconhecido, sair para viver sobre a fé, porque Abraão aqui inicia sua caminhada de fé. Ele começa a orar e começa a se relacionar com Deus. Ele não tem mais aos pais do seu lado que poderia te ajudar. Ele não tem mais os seus tios, ele não tem mais ninguém a não ser Deus para conduzi-lo aquilo que estava proposto sobre a sua vida. Ele se empenha nisso. Certo que ele leva alguém com ele chamado Ló, mas Ló estava como ajudador e não como alguém que poderia dar a ele uma direção, a não ser Deus. Deus era a direção de Abraão. E nós, lendo e conhecendo a história de Abraão, sabemos que todas as vezes que ele parou, que ele fez algo da sua própria vontade, então trouxe consigo algumas consequências do seu reino, aquilo que Deus estava para estabelecer sobre a sua vida. Nós sabemos que Deus falou para ele para um lugar, ele foi para outro, e lá houve uma consequência. Deus falou que dele sairia uma grande nação e toda a família da terra seria abençoada. Sabe, essa palavra ela é profética. Ela fala que todos aqueles onde reverencia a história bíblica, reverencia a descendência de Abraão, esta família é bendita. Todo aquele que tem o pai Abraão como exemplo de fé é bendito. Então, se Abraão saiu e foi adiante naquilo que Deus mostrou a ele, e eu tenho essa reverência e faço o mesmo, então serei bendito. A Bíblia fala
que a promessa sobre Abraão, ela foi perpetuando de geração em geração, chegando até Jesus, e de Jesus foi transmitida aos gentios, a nós, e nos adotou a grande promessa abraâmica, a promessa de sermos benditos sobre essa terra. E é interessante que estamos vivendo tempos difíceis, mas a promessa continua sendo sobre nossas vidas. Sabe o que acontece para mim obter a promessa? Simples, existem deveres. Muitos querem receber a promessa, mas não querem cumprir com seus deveres. E não querem ter deveres. Você já imaginou se você trabalhasse o mês todo e então está ali o ordenado, está ali o seu salário pelo teu trabalho? Agora, se você não trabalhasse o mês, como você recebesse o seu ordenado? Você acha que você teria como receber o seu salário? Não, porque você não cumpriu com seus deveres. Quando Deus estabelece uma promessa, Ele também estabelece deveres. Os deveres de confiarmos nele, o dever de ouvir somente a voz dele. No deserto, Abraão chegou a ouvir a voz de sua esposa Saraí, e ele fez, sabe o que ele fez? Ele pegou a Agar, coabitou com Agar, e aí lá nasce Ismael, e dá um grande transtorno para a vida de Abraão, e até hoje há esse transtorno sobre a herança lá em Israel e os árabes. Quando nós damos ouvido a vozes humanas, nós não alcançamos a promessa de Deus. Todo mundo está pensando que a ordem vai vir do prefeito, vai vir do presidente, vai vir da vacina, vai vir de algum homem, para que esse caos venha a cessar. Mas em verdade vos digo que a ordem virá de Deus. E quando o vento soprar do oriente para o ocidente, ali se cessa tudo. Porque o Senhor és o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Rabashia, Kandaramandalava, Mandarabavasui. E quando é que esse vento virá sobre a nossa nação? Quando é que esse vento virá sobre o mundo? Quando então Deus achar sobre a terra homens de fé como Abraão, homens de fé como Noé, homens de fé que ousa entrar na presença de Deus e clamar a Deus e estabelecer as ordenanças dos céus sobre a terra. Então esse vento virá e tudo se acabará em nome de Jesus. Abraão também soube ouvir a voz de Deus quando estava consigo diante do teu filho, e Deus pediu o seu filho, e Abraão vá a sacrificar o seu filho. E quando ele chega para sacrificar o seu filho, diz a Bíblia que ele estava empenhado a fazer, mas aí houve uma voz que disse: pare, Abraão, pare. E Abraão parou e viu a provisão, viu um cordeiro preso entre os galhos com seus chifres. E aí Deus apresentou o sacrifício. Aquele lugar se chamou Deus proverá. Deus é a provisão. Sabe o que isso significa? Que todo homem que confia em Deus, ele é obstinado a fazer o que for preciso para ver a glória de Deus. Deus proverá a nossa nação. Deus proverá sobre os nossos governantes. Deus proverá sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus proverá. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja em você a mesma desenvoltura que estava sobre Abraão, o mesmo empenho, a mesma vocação. Eu creio que Deus me deixou um legado sobre essa terra. Nós sabemos que Deus deixou sobre nós o teu Filho amado.
e Ele constituiu sobre nós o teu reino e a tua verdade e a tua justiça. E nós caminharemos sobre essa chama, sobre este fogo, sobre esse viver dia após dia. Sabe por quê? Porque se tornamos descendentes de Abraão. E todos aqueles que nos abençoar serás abençoado, mas aquele que nos amaldiçoar será amaldiçoado. Sabe o que isso significa? Significa que Deus, mesmo diante da tua graça, a graça de Deus, nela há justiça, nela há juízo. E todo aquele que não se corrompe, ele então se torna um homem, uma mulher e uma criança vitoriosa. Então não deixe que a opressão, que as coisas deste século, deste mundo, venha influenciá-lo, venha influenciá-la, venha querer destruir a sua casa. Levante-se, seja uma pessoa de fé, saia do teu quarto, não fique oprimido pelas redes sociais, manifesta-se no poder de Deus. Não estou dizendo para você ser um intrigueiro, estou dizendo para você ser uma pessoa de fé, uma pessoa de ousadia, uma pessoa de falar: Senhor, se eu tenho que usar a máscara, eu usarei, mas eu sei que a minha proteção não está na máscara, mas sim no Senhor. Se eu estiver que ficar em 40 dias dentro de casa, para não sair, ficarei, mas ficarei no Senhor. Agora, se dissesse para mim sair, sairei, mas sairei no Senhor. Porque o Senhor é meu escudo, a minha rocha, a minha fortaleza. O Senhor é o meu refrigério, o meu redentor vive. O Senhor é tudo, é o meu ser, é a minha alma, é o meu respirar. O Senhor é a minha promessa e os meus deveres trará a glória, trará o cumprimento da promessa do Deus Altíssimo. E eu tenho um dever de ser um homem, uma pessoa de fé como Abraão, uma pessoa de fé como Abraão, de acreditar no Senhor incondicionalmente e de ser fiel ao Senhor. Seja uma pessoa de extrema vida com o Espírito Santo. Manifesta-se no poder do Deus Altíssimo. Essa é a hora, este é o momento. Não é quando tudo está bem. Os filhos são acionados em meio aos caos. E Deus está chamando os filhos dele para se manifestar sobre essa terra. Deus está chamando os filhos dele para se manifestar sobre essa terra. Deus está te chamando. Saia do meio da tua parentela. Saia do meio daquilo que te prende e seja ousado na presença do Senhor. Vá conquistar a terra que lhe está prometida. Vai conquistar a promessa que está estabelecida. Cumpra com os seus deveres, pois nós somos descendentes de Abraão, mediante a Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês, que essa palavra possa encher o seu ser de esperança e de manifestar a glória do Senhor. Eu quero nesse momento orar junto com você, para que Deus venha tocar nessas pessoas que estão mediante as enfermidades, seja ela do Covid ou qualquer outra que for, porque não é só essa doença que está afligindo o povo, mas sim inúmeras outras doenças também ainda continuam afligindo o nosso povo, continua ainda afligindo, e precisa então Deus levantar pessoas de fé para dar recursos, conforto à família, e não só a família, mas também para manifestarem ousadia. Eu creio num Deus que ainda cura a enfermidade, eu creio num Deus que faz milagre, e Ele fará muito mais. Eu quero orar por as pessoas que estão acamadas, pessoas que estão no hospitais, sobre a sentença de morte. Nesse momento, eu quero, em nome de Jesus, repreender o espírito da morte e trazer o espírito de vida. Eu quero orar em nome de Jesus
para que a glória de Deus seja manifesta, para que o vento do Senhor venha sobre a nossa nação e como algo milagrosamente possa ocorrer sobre nossa nação e sobre a casa a qual ouvir esta mensagem, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, proclamo, ó Deus, o teu nome e declaro, Senhor, a tua palavra. E a tua palavra nos dá a promessa, Senhor, de nós sermos benditos sobre essa terra. Então, Deus, quero, Senhor, liberar as bênçãos do Senhor sobre essa terra. Não apenas, ó Pai, bênçãos financeiras ou bênçãos físicas, ó Pai, mas bênçãos espirituais também. Que os filhos do Senhor anelam ao teu Espírito para manifestar na sua glória. Senhor Deus e eterno Pai, eu peço que cada um seja atingido pelo teu fogo, cada um seja atingido pela tua glória. E esses, ó Pai, que estão, Senhor, sobre, ó Deus, equipamentos médicos, ó Senhor, com falta de respiração, Senhor Deus e eterno Pai, eu te peço que nesse momento o Senhor possa se manifestar sobre eles e derramar, ó Pai, em teu nome, a cura, possa curá-los, ó Deus, possa curá-los, ó Pai, da apendicite, possa curá-los, ó Pai, do Covid, do câncer, possa curá-los do infarto, possa curá-los, ó Pai, de todas as enfermidades a qual possa estar afligindo, que haja, Pai, sobre ele o mecanismo da fé, e aí, Senhor, haja, Senhor, a manifestação do seu poder. Deus, em nome de Jesus, que caia por terra toda esta doença sobre os teus filhos, sobre aqueles a qual haverá de manifestar os teus sinais, sobre aqueles que manifestará a tua glória. Então, Deus, curai-vos em nome de Jesus. Clamo, ó Pai, pela nossa nação. Senhor, eu peço, ó Deus, que o Senhor venha sobre a vida do presidente, no nosso presidente Bolsonaro, e não só sobre ele, mas sobre a casa, sobre todos aqueles que ali estão no Senado, sobre todos, ó Pai, a qual tem por si, Deus, algum governo, alguma autonomia governamental, sobre os professores, sobre os médicos. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor Deus e eterno Pai, alinha-nos, ó Pai, ao teu reino e manifesta, Senhor, o seu poder. E é agora, Pai, é agora. Não há um momento mais propício do que agora, enquanto há, Senhor, a manifestação dos filhos da luz sobre a terra. Senhor Deus, o Senhor é Deus para operar em nós infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Então queremos se render. Senhor, profetizo sobre a nossa nação a redenção em Cristo, a redenção em Cristo. Que haja, Deus, a luz do Deus Altíssimo sobre a nossa nação e que todos possam ver a glória de Deus sobre os teus filhos. Eis o chamado do Deus Altíssimo, levantando a descendência de Abraão, mediante a Cristo, o nosso Salvador. Rabachui cantalabramanturi mandai. Em nome de Jesus, recebam todos esta graça. Em nome de Jesus.